pessoal. O FIPcast é um podcast que se propõe a desvendar de maneira simples e descomplicada assuntos ligados ao desenvolvimento socioeconômico e socioambiental. É um projeto que nasceu da iniciativa das advogadas Luísa Milagres e Maiara Vieira, e desse que vos fala Leonardo Gandara, com apoio da Fundação Israel Pinheiro, a FIP. Nosso objetivo é trazer para o debate diversos temas que estão em voga na sociedade e na atualidade, levando conteúdo de qualidade para profissionais, empresas, agentes públicos, terceiro setor, enfim, e tudo que tem a ver com desenvolvimento urbano, ambiental, socioambiental, ESG, direitos humanos, tudo que tiver a ver com essa pauta. A Fundação Israel Pinheiro, conhecida como FIP, é uma instituição sem fins lucrativos que está no mercado há mais de 28 anos, desenvolvendo e implementando projetos que buscam a melhoria da qualidade de vida da população brasileira. Já desenvolvemos mais de 100 projetos em todo o território nacional, sempre com foco no planejamento urbano. Conheça a Fundação Israel Pinheiro em nosso site, em nossas redes sociais. Em Brasília, conheça o Memorial Espaço Israel Pinheiro, em que a gente trabalha a temática do desenvolvimento socioambiental para as crianças do município de Brasília. Em Caeté, temos o Museu Casa de João Israel Pinheiro, caso você esteja passando por lá. E conheça o nosso acervo de projetos em nosso site, né, tudo aquilo que a gente trabalha em nossas redes sociais, e fique conosco nesse episódio de hoje. Pois é, Maiara, o episódio de hoje é bem bacana, um assunto que acho que é pouco discutido, né, no dia a dia que a gente enfrenta. O tema é os crimes e as cidades. E para nos ajudar com esse tema, a gente vai ter a ilustre participação do professor Túlio Viana. O professor Túlio, ele é professor da UFMG, de Direito Penal da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais. É advogado e mestre pela UFMG, doutor pela Federal do Paraná, UFPR, e pós-doutor pela Universidade de Bolonha. E aí nós vamos conversar primeiro, agradecer ao Túlio pela disponibilidade e por atender o nosso convite, e, enfim, de se dispor a conversar com a gente de um assunto que não é a nossa especialidade aqui, né? Falar de crimes, mas se tem alguma coisa que tem a ver com o dia a dia das pessoas, independente da formação, da classe social, enfim, do que ela faz ou deixou de fazer na vida, é a criminalidade, não é mesmo? Então, acho que é legal a gente tratar desse assunto aqui. Mas vamos começar, Túlio, então, falando um pouquinho da sua história de vida. Então, assim, como é que foi a sua formação e de onde veio essa conexão com o direito penal? Vamos lá. Bom, obrigado pelo convite, Léo, Maiara, o maior prazer estar aqui com vocês para a gente bater esse papo aí sobre o direito penal, né? Eu comecei, paradoxalmente, ao contrário de muitos, eu comecei não no direito penal, fiz pesquisa em direito tributário, inclusive, né? E lá para o 7º, 8º período, eu vi que eu queria mesmo, era o criminal, que aquele negócio realmente não ia dar certo para mim, era muito documento, eu gosto de trabalhar com fatos concretos, né? Então ali, o penal tem aquela coisa humana mesmo, né? Aquele drama humano, né, dentro dos processos. Então não é uma coisa documental, tem muita audiência, e eu gostava muito disso. E acabei indo para a área penal, aí fui fazer o mestrado, fui fazer o doutorado, depois o pós-doc, porque eu sempre tive o interesse na vida acadêmica. A vida acadêmica sempre gostei muito da vida acadêmica. E aí não tem jeito, aí tem que fazer mestrado, doutorado mesmo, não tem como fugir disso. E fui fazer, e hoje estou na UFMG dando aula, né, e aí eu concilio a advocacia, né, porque também essa parte prática é algo muito, muito importante, eu gosto muito da parte da advocacia também, e eu consigo conciliar dando minhas aulas à noite também. Bom, doutor Túlio, o FIPcast, ele tem uma pegada muito na área de desenvolvimento urbano, né? E a gente tenta trazer para a mesa debates que buscam essa melhoria da qualidade de vida, a justiça social a partir do desenvolvimento urbano, desenvolvimento econômico das cidades, né? Sempre nesse sentido da pegada do urbanismo. Mas a gente sabe que tem esse tema de desenvolvimento e planejamento urbano, ele tem uma ligação muito grande com a criminalidade nas cidades, ou a falta de criminalidade, né? Você podia falar um pouquinho pra gente dessa relação? Sim, a criminalidade, principalmente a criminalidade de rua, que a gente chama, porque, na verdade, quando a gente pensa em crime, pelo menos a maioria das pessoas que não trabalham na área criminal, quando pensa em crime, pensa em furto, em roubo, eventualmente no homicídio, que é um crime bastante distribuído, no sentido até de classes sociais, né? Os crimes sexuais.
e pensam, talvez, no tráfico de drogas, imagino, né? Esse percentual de crime é o que representa a maior parte dos crimes que chegam aos tribunais. Mas, é claro, a gente tem crimes que não são crimes de rua. Corrupção, improbidade administrativa, né, esses crimes de licitação, fraude de licitação, um monte de outros crimes tributários, né, que não são de rua. Mas os crimes que vão impactar, pelo menos de forma mais visível, a população, eles têm uma ligação certamente muito grande com o urbanismo, né? Porque são crimes que acabam ficando mais concentrados em determinados bairros, em determinadas regiões das cidades. Normalmente, muitas vezes, os mais pobres, né? Porque há uma tendência natural desse tipo de crime específico ser um crime normalmente praticado pelas camadas mais pobres da população. Eu faço essa ressalva de uma forma muito clara, porque às vezes é uma tendência da gente achar que o pobre pratica mais crime. Não é verdade, né? O pobre pratica mais os crimes que a gente vê, né, nas ruas. Os ricos praticam muitos crimes, só que os crimes praticados pelos ricos normalmente são invisíveis. São crimes que estão ali nas fraudes contábeis, né? São crimes que não são perceptíveis pelo olhar natural das pessoas. Então, assim, é claro que há uma relação direta entre pobreza e criminalidade. Alguns tipos de criminalidade específicos, né? E é claro que em muitos desse combate à criminalidade de rua, ele implica também num combate à pobreza e a essas regiões específicas dentro da cidade que não têm, digamos assim, um acesso direto do poder público, né? Um dos casos paradigmáticos, quando se fala nesse tipo de perspectiva criminológica mesmo, de combate ao crime, é a teoria das janelas quebradas, que é muito polêmica, né? Por conta do uso político que foi dado a ela em Nova York pelo Rudolph Giuliani. Né? A teoria das janelas quebradas, como teoria criminológica, ela é bastante correta nas conclusões dela. Basicamente, o que ela vai dizer? Ela vai dizer o seguinte, olha, em bairros mais abandonados pelo poder público, obviamente, as pessoas vão sentir que elas estão num vácuo ali, e que elas podem tudo. Então, se eu deixar um carro com um vidro quebrado num bairro pobre, em que o poder público não está presente, há uma tendência daquele carro acabar de ser depredado, porque aquelas pessoas não veem o poder público ali diariamente, né? Se, por outro lado, se eu deixar aquele mesmo carro com uma janela quebrada numa região rica da cidade, o mais provável é que aquilo destoie do ambiente urbano e alguém pegue e fale, tem alguma coisa errada aqui, vamos ligar para a polícia, né? Vamos ver quem que é o dono desse carro. Então, assim, a teoria, basicamente, ela diz isso, ela diz algo muito óbvio. Ela diz que se você abandona uma determinada área urbana, a própria sorte, as pessoas tendem a naturalizar aquilo e não ver mais problema em pichar um muro, por exemplo, jogar um lixo no chão ou praticar um crime naquela região, porque ali há um vácuo do poder público. Num bairro mais rico, a pessoa pensaria duas vezes antes de fazer qualquer uma dessas ações, né? Pensa num shopping center, por exemplo, né? A pessoa sabe que se ela jogar um papel no chão ali, ela pode ser chamada a atenção dela pelo segurança, ou talvez simplesmente chegue alguém e leve aquele lixo, né? Ou talvez ela se sinta constrangida mesmo pelo ambiente limpo a não jogar o papel no chão. Então, todo aquele ambiente favorece que ela cumpra, que ela haja civilizadamente, vamos dizer assim, né? Enquanto ela está num local sujo, num local abandonado, a tendência dela jogar um lixo no chão é muito maior. Isso vale para o crime, isso vale para uma série de outros desvios comportamentais. Então, assim, a teoria basicamente diz isso. Ela é bastante neutra em termos de políticas públicas. Ela faz um diagnóstico do problema, mas ela não diz como você deve fazer para resolver o problema, né? A política adotada pelo Rudolph Giuliani em Nova York foi a política da tolerância zero, que ela tende a ser considerada como sinônimo de janelas quebradas. Não são sinônimos, né? Uma é uma teoria e outra é uma política pública que vai tentar resolver o problema diagnosticado pela teoria, né? E ele propõe justamente a tolerância zero, que aí ele faz toda uma política de tolerância zero, que é basicamente o quê? É uma repressão a pequenos crimes. Há uma pichação, há um vandalismo, etc. Desculpa, pode interromper e dá à um vontade. resultado muito rápido também, né? Por isso muito rápido, né? Sem dúvida. A política repressiva, ela, num primeiro momento, ela dá muito resultado. Porque as pessoas, né, falam, poxa, tá acontecendo alguma coisa aqui. O problema é, primeiro, o custo social disso,
né? E segundo, o próprio resultado a longo prazo. Porque você não consegue manter uma política repressiva eternamente. Chega uma hora que você não consegue manter uma população miserável, sem um mínimo de subsistência, sem um mínimo de condições socioeconômicas, sem opções de lazer, sem opções culturais, com exclusivamente repressão. Isso é um erro. Né? Então, o que acontece a longo prazo, você lota as prisões, né? Você aumenta o fosso da desigualdade econômica, né? E você cria outros problemas, para além daqueles problemas pequenos, você acaba criando problemas maiores. Né? Especificamente, quando você joga alguém dentro da prisão por um pequeno crime, um ato de vandalismo, há uma tendência daquele indivíduo sair de lá e reincidir, e não reincidir naquele mesmo crime. Ele pode praticar um crime mais grave, um furto, um roubo, talvez um homicídio. Então, assim, não é uma política do ponto de vista social muito recomendável você começar a jogar as pessoas dentro da prisão. Porque você só está colocando um monte de gente desviante, que já tem um comportamento desviante, junto com outros, para eles aprenderem outros caminhos desviantes, né? Então, assim, esse que eu acho que é o grande paradigma quando a gente fala de discussão de políticas de combate à violência, é justamente essa ideia de vamos reprimir. Foi diagnosticado o problema. O problema em comunidades mais pobres, há uma tendência do crime se desenvolver com mais facilidade, pelo vácuo que o Estado deixa, né? Então, qual que é a solução? A solução que eles deram era pura repressão. Repressão, inclusive, de condutas pequenas. Atos de vandalismo, pichações, etc. Não que não devam ser reprimidas, mas assim, eles reprimiam com bastante força, né? Só que deixaram de lado a questão social. E aí, obviamente, isso surtiu um determinado efeito, politicamente, principalmente, não é? Porque a população, de uma forma geral, gosta de soluções rápidas, ainda que não sejam soluções de fato, mas elas gostam de soluções rápidas. E hoje a gente sabe que não resolve a longo prazo. Você muitas vezes aumenta aquele fosso de desigualdade, de miséria, a família do cara continua desamparada, e ele poderia ser alguém que iria trabalhar para tirar aquela família do desamparo, tá preso, né? Então você aumenta talvez e você joga mais à margem. Então, assim, é um tipo de problema, esse tipo de problema urbano poderia ser resolvido de outra forma, né? Porque se a gente detectou que o problema é um problema de que essas comunidades carentes, o crime se desenvolve melhor, mais facilidade lá, por que não colocar mais Estado lá? E não só mais polícia? Porque o que faz as pessoas não jogarem lixo no chão do shopping não é só o segurança. Se você tirar o segurança do shopping, deixar o shopping limpinho do jeito que ele tá, não é do dia pra noite que as pessoas vão sair pichando a parede do shopping ou jogando lixo no shopping, né? Então, a presença do Estado como meio de educação, atividades esportivas para jovem, né? Adolescente, atividade esportiva, atividade cultural, dança, música, né? Porque aí não é só um instrumento da repressão. É uma repressão para aqueles que desviam, mas você dá oportunidades para aqueles que não desviam. E aí nós começamos a ter uma luz ali no fim do túnel de um problema que não é nada simples. É mais demorado. Fazer desse jeito é mais demorado, né? Então, assim, o diagnóstico das janelas quebradas, eu insisto, ele é um bom diagnóstico. Eu vejo ele como um diagnóstico muito, muito razoável da realidade. A grande questão é o que fazer? Essas políticas públicas devem ser exclusivamente repressivas ou elas devem ser políticas públicas também de inclusão social que vão auxiliar esse trabalho de repressão? Só antes de passar para a segunda pergunta aqui, nessa questão da presença do Estado, né? Eu participo de alguns projetos aí urbanos, em especial regularização fundiária mesmo, que a regularização, ela na maioria das vezes que a gente faz é nas áreas vulneráveis sociais. E aí existe um instrumento importante dentro da regularização fundiária, que é esses instrumentos urbanos para a melhoria da qualidade de vida. E aí a gente fala de escolas, postos de saúde, locais de educação, né? Dança, como convivência, praças, né? Bem equipadas para que a comunidade possa conviver e criar um carinho e uma identidade com aquele local, que ele não vai permitir que alguém venha e piche, né? Por exemplo. Só que a gente percebe que isso ainda não é algo que a regularização fundiária traz no geral, quando a gente vê. Porque a gente vê que, às vezes, a empresa que está ali regularizando, ela quer só entregar título, ganhar o dinheiro. Essa função social da política urbana,
dentro de uma regularização, por exemplo, é muito importante essa presença do Estado. Então, existem instrumentos importantes, né, dentro disso. E aí, passando para a próxima pergunta, que é uma pergunta bem importante, até porque é um crime que vem sendo muito noticiado, né, que é o crime e a violência contra a mulher. E aí a gente tem vários tipos, né, para além daqueles, obviamente, da agressão física, mas existem outros crimes que são perpetuados muitas vezes porque o ambiente propicia. E aí, na sua visão, esse desenvolvimento econômico das comunidades e o planejamento urbano, as políticas urbanas, eles podem contribuir para diminuir a violência contra a mulher e os riscos, né, que a mulher corre no dia a dia nas cidades? Os crimes contra a mulher, na verdade, eles ocorrem nas mais variadas classes sociais e muitas vezes não dependem tanto da questão urbana, no sentido de, claro, uma mulher é mais vulnerável andando na rua à noite do que um homem, né? Porque o homem está sujeito a um furto, a um roubo, né? Talvez até um latrocínio, né? Mas a mulher, além de estar sujeita a esses mesmos crimes, ela está sujeita aos crimes sexuais de uma forma geral. Então, assim, para reprimir esse tipo de crime em si, para prevenir, na verdade, não para reprimir, as soluções que vão funcionar para os crimes patrimoniais acabam também prevenindo os crimes sexuais. Se a gente pegar, por exemplo, a simples solução da iluminação pública. Iluminação pública é um negócio absolutamente básico, mas que previne o crime com muita eficiência, com extrema eficiência, né? Não só a iluminação pública, mas você também trazer as pessoas para a rua, né? Dias, por exemplo, de feriado, domingo, quando você não tem uma atividade de lazer, quando você não tem uma atividade nas ruas, acaba que ali fica um ambiente mais vazio e mais sem estado e mais propício à prática de crimes. Então, no momento que a gente traz as pessoas para as ruas, para atividades culturais, para qualquer tipo de atividade, na praça, na rua, isso acaba contribuindo para uma maior presença de pessoas e uma maior segurança mesmo dentro da rua. É paradoxal, mas é isso. Quanto mais pessoas você tem, é claro que aquelas pessoas que estão ali podem acabar praticando um crime, mas as outras também estão vigiando, estão olhando o que está acontecendo ali. Então, assim, são políticas, basicamente, de ocupação do espaço urbano, né? Agora, a questão da violência contra a mulher, muitas vezes, é uma questão doméstica, uma questão que acontece dentro dos lares, né? E isso pode acontecer nas mais variadas camadas sociais, mas é claro que nas camadas mais pobres da sociedade, isso ganha contornos mais sérios, porque tem muita criança vítima dessas violências sexuais. E elas são vítimas, muitas vezes, porque elas não têm uma boa creche para ficar durante o dia. Aí, muitas vezes, a mãe tem que deixar com quem está disponível, muitas vezes é um homem, e não é um homem confiável, né? Mas ela acaba tendo que deixar aquela criança com aquele sujeito. Muitas vezes, você não tem um quarto para cada pessoa nessas habitações. Então, muitas vezes, você tem uma proximidade muito grande ali, que favorece com que haja um frequentando o quarto do outro ali, que possibilita crimes que eu não estou dizendo que não aconteceriam se fosse numa casa rica de Zona Sul, com um quarto para cada pessoa, mas facilita esse processo, né? Então, obviamente, até a noção de privacidade mesmo, né, nesses ambientes acaba sendo muito reduzida e que favorece a esse tipo de crime, que são os crimes sexuais, que são praticados normalmente na clandestinidade, né, em locais que eles possam ficar sós com a vítima. Então, assim, é claro que todo esse tipo de política pode acabar prevenindo, né? Se você parar para pensar, uma creche dentro de uma comunidade carente pode acabar indiretamente prevenindo crimes sexuais contra crianças, claro, né? Claro, né? Mas, assim, são esses os impactos assim, que eu vejo mais diretamente na violência contra a mulher e contra a criança, que está muito, né, vítima ali. Agora, a iluminação pública, que eu acho que é um negócio simples demais de ser feito, poderia ser muito mais feito. Básico, né? Básico. Um instrumento público básico de planejamento. Eu vou aproveitar voltar não, mas continuar nessa pegada do planejamento urbano, e uma das ferramentas que a gente trata, que inclusive em outros episódios do FIPCast, é a questão relacionada à função social e econômica da regularização fundiária, ou seja, a regularização das ocupações ou de áreas que necessitem de realmente passar por um processo de regularização e, vamos dizer assim, entrega daquele local para quem ali vive, né? Uma das funções é exatamente da segurança aquelas pessoas que habitam aquele lugar em condições que muitas das vezes são vulneráveis, né? Ou em lugares que são desorganizados, enfim.
Aí é um dado empírico. Geralmente, todos esses ambientes em que são necessários programas e projetos de regularização fundiária, existe um índice muito elevado de criminalidade, geralmente vinculado a tráfico de drogas. Uhum. É um dado empírico, não é um dado científico aqui, né? As evidências indicam isso, né? Então, o que a gente queria ver? O que você acha desse tema, dessa questão que eu estou falando aqui, né? Dessa conexão entre lugares ou locais vulneráveis e tráfico de drogas, e aproveitando sobre, eu acho que é um desdobramento dessa discussão, é sobre as discussões que existem atualmente sobre a legalização de algumas drogas. E aí eu vou emendar, desculpa, Túlio, mas eu vou fazer uma terceira emendada nessa. Fique à vontade. Porque eu vou conectar um ponto que você falou sobre a questão do shopping center, você falou, não? Acho que tem até a questão do privado e do público, que a gente não leva... A gente meio público significa que não tem dono, vamos dizer assim. O shopping center é privado, então a gente fica meio... Não quero causar um dano a uma pessoa, né? E o público, tipo, que se dane. E aí eu vou trazer para você uma coisa que eu lembro que num passado remoto era muito discutido. Passado remoto não, mas alguns anos atrás era discutido a relação, e já que a gente está falando de drogas aqui, né, a relação do álcool com criminalidade. Então esses 3 pontos, né? Vulnerabilidade, lugares vulneráveis e tráfico de drogas, legalização de drogas e álcool e criminalidade. Tá, vamos lá. Não sei se eu vou conseguir responder a tempo. Desculpa, né? Vamos tentar resumir, porque... Vamos lá. A primeira questão, eu acho o seguinte. Isso é uma pergunta muito interessante, porque realmente a gente tem uma tendência a achar que as drogas estão, evidentemente, mais concentradas nos bairros mais pobres, empiricamente. Mas eu fiz uma pesquisa na época, eu estava na PUC, inclusive, dando aula, e eu tinha um aluno que era policial militar. E eu falei com ele, vamos fazer uma pesquisa dos boletins de ocorrência aqui de Belo Horizonte e vamos pegar por áreas, pra gente ver onde que está acontecendo o tráfico de drogas. E aí a gente pegou na região da rodoviária, que é uma região mais pobre, né? E pegamos na região da Savassi. E a nossa expectativa é de que a gente ia encontrar. Na época tinha boletim ainda de uso de drogas e de tráfico. Hoje o uso de drogas virou um subcrime, né? Um crime sem pena de prisão. Mas na época existia pena de prisão. E a gente tinha a expectativa de que encontrar só uso de drogas na Savassi e encontrar só tráfico de drogas na rodoviária. Totalmente falha a nossa expectativa. O que nós encontramos foi uso de drogas na rodoviária e nada na Savassi. A conclusão da pesquisa foi, aspas, ninguém consome drogas dentro da região da Savassi, né? Obviamente, a gente sabe que a questão não é um problema de existir de presença de drogas ou não na região da Savassi. A questão é da presença da criminalização, da visibilidade dessas drogas na região mais rica, né? A gente vê muitas e muitas vezes a polícia entrando no baile funk, revistando as pessoas para localizar drogas ali muitas vezes. A gente não vê acontecendo isso no chalezinho, a gente não vê acontecendo isso numa festa de formatura. Numa festa de formatura, né? Não vê acontecendo isso na UFMG, né? Nunca a polícia entrou lá na UFMG para fazer a batida nos estudantes. Então, o que acontece é que existe a questão da visibilidade, da criminalização, né, que a gente chama de criminalização secundária, quando o Estado resolve ir atrás para achar, né? Se você revistar na Zona Sul, você vai achar. Aliás, nessa mesma pesquisa, para dizer que não encontrou nenhum, encontrou um caso na Savassi. O sujeito estacionou no local proibido, aí o policial foi falar, tem que tirar o carro daqui, aqui é local proibido. Ele falou, não, você sabe com quem você está falando? Aquela coisa toda. Aí o policial revistou e encontrou droga com ele, né? Mas ele implorou para ser, né? Me revista, por favor, né? Basicamente o que ele falou. Então, assim, a gente seguiria com essa pesquisa, acabou que a gente não seguiu, mas a nossa premissa é de que o tráfico de drogas, como registrado, como boletim de ocorrência, tudo certinho, ele aconteceria principalmente nas favelas, principalmente nos aglomerados, né? Porque é onde ocorre propriamente o atacado, né? Onde eles recebem as grandes distribuições, tem as bocas do varejo ali, mas, assim, aquele traficante de Zona Sul que compra nas bocas da favela e leva direto na balada, leva direto na universidade, leva direto na casa do sujeito, ele é invisível. Ele só é preso, ele só vira uma estatística criminal
quando ele é preso na favela, ou quando ele é preso nos bairros mais pobres. Então, o problema das drogas, a droga é criminalizada, e eu sou muito convicto disso, porque ela só é visível nas camadas pobres da população. Porque se no dia que eles começassem a fazer essas mesmas batidas policiais que eles fazem no baile funk, nas boates da Zona Sul, no outro dia todo mundo ia querer descriminalizar as drogas. Todo mundo ia querer descriminalizar as drogas. Ninguém ia querer a polícia dando batida no seu local de lazer, né? A grande questão é, a gente insiste na criminalização das drogas porque a violência policial, as abordagens policiais, elas ocorrem longe de quem detém o poder para mudar essas leis, né? Então, assim, eu sou extremamente liberal em relação à política de drogas. Eu acho que a gente deveria descriminalizar todas as drogas, estou falando isso com muita tranquilidade, não é só maconha, todas as drogas. Não acho que deveríamos fazer isso com todas ao mesmo tempo, mais por uma questão pragmática. Por uma questão de princípio, eu acho que uma pessoa adulta, capaz, ela tem direito de causar danos ao seu próprio organismo, se ela assim achar conveniente, por uma questão recreativa, de lazer, etc. Se ela for adulta e capaz, insisto, longe de mim a pensar na possibilidade de vender droga para criança e adolescente, inclusive álcool e nicotina. Inclusive álcool e nicotina, que isso deveria ser até com mais rigor do que é hoje, né? Porque a gente tolera demais algumas drogas e é demasiadamente restritivo em relação a outras. Então, assim, a maconha, por exemplo, que é a droga mais leve, não vou dizer que é a mais leve criminalizada, porque a gente tem um lança-perfume ainda, né? Mas das criminalizadas famosas, vamos supor, que todo mundo lembra quando se fala, a maconha é mais leve. A maconha é mais leve que o álcool. Sendo assim, cientificamente, muito objetivamente falando, a maconha é muito mais leve que o álcool, né? Então, ela já poderia ter sido descriminalizada há muito tempo, se não fosse todo o tabu que envolve, todo o desconhecimento que envolve os efeitos das drogas. Mas continua sendo uma droga, causa mal ao organismo, fica muito claro aqui pra todo mundo. Porque às vezes as pessoas assistem em casa e falam, não, é igual açúcar, até o açúcar causa mal, como que a maconha não vai causar? Causa mal. Mas a grande questão é, o álcool causa muito mal à saúde. Eu acho que... Eu bebo, tá? Deixa muito claro também pro telespectador, você vai pensar que eu não bebo. Eu bebo, mas o álcool causa mal à saúde. Eu acredito que todas as pessoas que bebem sabem disso, né? Claro que moderadamente, ele pode até ser benéfico eventualmente, uma taça de vinho, né? Um copo de cerveja, alguma coisa assim. Mas quem bebe um copo de cerveja? Quantos de nós ficamos na primeira taça de vinho, né? Então, assim, o álcool causa mal, mas a gente aceita que pessoas adultas, capazes, elas podem falar, olha, eu quero beber minha cerveja, quero beber meu vinho, quero beber meu uísque, e ninguém tem nada com isso, desde que eu não cause dano a ninguém, né? A maconha causa muito menos mal e ela está criminalizada, né? E ela insiste em ser criminalizada por enquanto, né? Muitos países já perceberam que isso é uma loucura, né? Começou com a Holanda eu acho que foi o grande expoente aí dessa nova política de drogas, especialmente em relação à maconha. Depois veio Portugal, Espanha, a Europa de uma forma geral se abriu para a descriminalização, especificamente do uso, mas hoje também do plantio, etc. E os Estados Unidos agora começou a perceber isso, e eu acho que agora que a gente vai ter a grande mudança, com alguns estados americanos já permitindo o comércio de maconha, né? Como negócio. Como um negócio, e percebe que é um negócio que gera um dinheiro gigantesco, né? Gera impostos, inclusive é bom para o Estado, é bom para todo mundo. Né? Então, assim, os Estados Unidos perceberam isso e eles, querendo ou não, são um grande paradigma para o mundo com matéria de drogas, né? Eles criminalizaram, né? A criminalização da maconha é bem recente do ponto de vista histórico. Né? Você pensar, na época da lei seca americana, quando o álcool era proibido, o álcool foi proibido, foi crime usar álcool nos Estados Unidos, e traficar o álcool, existia o tráfico de álcool, né? Existe aquele filme Os Intocáveis, um filme genial que já fica de sugestão aqui para as pessoas, né? Que trata muito bem disso. Nessa época dos Intocáveis, o uso da maconha era lícito. Não podia se beber álcool, mas era lícito o uso da maconha, né? Então, assim, é muito todo um tabu que existe sobre as drogas. É claro que, certamente, quando eu falo que eu sou a favor de descriminalizar todas, inevitavelmente alguém fala, e o crack? Né? Aí eles falam da Cracolândia em São Paulo e é quase um checkmate, né? Sim e não, né? Porque a gente tem que pensar assim, o crack é uma droga que provoca um dano gigantesco ao organismo. Muito maior do que o álcool.
Muito maior do que o álcool, indiscutivelmente. Mas ele continua sendo um problema de saúde pública, né? Continua sendo um problema de saúde. A gente vê todos os fracassos da repressão policial das Cracolândias. São fracassos atrás de fracasso, fracassos atrás de fracasso. Por quê? Porque se insiste numa política de criminalizar o usuário, principalmente, né? E uma política repressiva, com um problema que é um problema de saúde. É um problema de educação, é um problema da pessoa que está na miséria e que não tem muito para onde ir, né? Então, você desmancha a Cracolândia aqui, ela migra para outra praça, migra para outro lugar. Você só empurra o problema, insiste em empurrar o problema. Então, assim, não é do dia para a noite que nós vamos resolver o problema do crack. Claro que não. Mas o problema das drogas passa, inevitavelmente, por descriminalizar pelo menos boa parte delas. Eu entendo perfeitamente quem acha que não deve manter a criminalização de todas. Né? Fala, não, algumas meia dúzia que as que matam, vamos pôr assim, vão manter criminalizado. Crack, cocaína, heroína, morfina, as que matam por overdose. Né? Porque em rigor, maconha não mata de overdose. Fizeram uma pesquisa com um cachorro, injetaram uma grande quantidade do princípio ativo, né, na jugular do cachorro. O cachorro dormiu, ficou 3 dias dormindo e acordou. Meio... uma larica, imagino, gigantesca. Né? E aí, eu pergunto, não matou o cachorro, não vai matar um ser humano. Mas insistem nessa política de criminalização. Então, assim, não é um problema simples, não é um problema fácil, mas nós já temos caminhos apontados. A Europa já está apontando esses caminhos, os Estados Unidos vai transformar isso num grande negócio, né, que vai arrecadar impostos e aí, eventualmente, vai gastar parte desses impostos com políticas educativas, políticas de saúde pública, né? Vem lá na maconha. Cuidado, maconha causa 10 danos no maço de maconha, se é que vai existir algo como um maço de maconha, né? Então, assim, de uma forma muitíssimo resumida, evidentemente, a minha posição sobre drogas é basicamente essa. Pessoas adultas, elas têm que ter direito de fazer mal ao seu próprio corpo. Capacidade, é questão de capacidade do indivíduo. Agora, certamente alguém vai falar, mas ela pode usar drogas e praticar um homicídio. Pode, mas ela pode beber, quanto que acontece por aí, ela bebe uma cachaça e mata alguém. E aí, eu vou proibir a cachaça porque alguém bebeu e matou alguém? Isso não é argumento. Dirigiu o carro e matou. Ou porque dirigiu o carro e matou alguém, né? Se fosse assim, aí a gente entra num problema infinito, né? Então, assim, proibir uma substância qualquer que seja, porque ela causa mal à saúde da própria pessoa que está usando, leva, em última análise, uma possibilidade de, no futuro, proibir o açúcar, que causa diabetes, proibir a gordura saturada, porque pode aumentar seu colesterol, e aí entra, né, em N aí vira um coisa, jogo eterno, tudo. um jogo infinito. Né? E o Estado, paizão, querendo dizer para você o que é melhor você fazer com a sua própria saúde. Né? É a coisa do sal que não pode ter na mesa, porque o sal é da pressão alta. Aí o Estado veio lá e falou assim, não deixa o sal em cima da mesa, porque senão você vai usar muito sal. Ora, nós estamos falando de crianças, na escola eu acho razoável não vender salgadinho, né? Na cantina da escola, porque nós temos uma criança. Agora, uma pessoa adulta não poder ter um sal na mesa, que ela não pode ver o sal, senão ela joga na batata. Isso é o Estado querendo tomar o lugar do pai e da mãe. E não cumprir o seu papel dentro da sociedade. Teve uma última pergunta que você me fez que eu não lembro. A conexão de álcool e criminalidade. Então, sem dúvida, o álcool vai gerar alguns tipos de crime muito específicos, claro. O homicídio, muitas vezes, o homicida bebeu antes de praticar o crime. Claro, os acidentes de trânsito é muito, muito nítido em relação a isso. Mas, se a gente pensar do termos proporcionais, quantas pessoas bebem e quantas matam? Quantas pessoas bebem e matam no trânsito? Né? Ou praticam causam um acidente de trânsito. Então, a grande questão é muito mais uma questão cultural, eu acho. Né? As pessoas têm que saber que drogas exigem uma certa responsabilidade para ser usada. É uma coisa para pessoas adultas, até por isso. Ela exige uma responsabilidade. Ela altera a sua consciência, ela altera a sua percepção de realidade. Então, esse tipo de coisa a gente só adquire culturalmente, com políticas, né, de esclarecimento, e não essas políticas que hoje se adota, que é uma política repressiva. Repressiva, né?
Hã? Repressiva. Repressiva, travestida de esclarecimento. Às vezes a pessoa é condenada a se tratar. Quando que isso vai funcionar? Desde quando? O primeiro requisito para alguém se tratar de um alcoolismo e de qualquer outra droga é a pessoa querer sair do vício. Enquanto ela não quer sair do vício, não tem como você constranger a pessoa a sair do vício. Ela não vai sair. Ela fica lá na clínica, né, durante alguns meses. Quando ela sai, a primeira coisa que ela faz é usar a droga, porque ela não foi por vontade própria. Ela tem que ser convencida, ela tem que ser esclarecida, nunca obrigada. E é isso que os países de primeiro mundo, pelo menos, têm feito, né? No Brasil, a solução mais prática ainda é pensada como repressão. A gente vende o direito penal como solução para tudo, né? Até para um problema urbanístico como é o problema da Cracolândia, o problema de saúde pública é um problema da Cracolândia. Mas a última coisa que ele é um problema de direito penal. O direito penal não tem solução para isso. Né? Se tem um negócio que o direito penal não tem solução, é para as drogas. Né? Incentiva a corrupção. Né? A corrupção policial. O tráfico de armas existe por causa das drogas. O que alimenta o tráfico de armas... Organizado, né? O crime organizado também. Boa parte do crime organizado. O que alimenta o crime organizado dentro do que a gente conhece como crime organizado. Porque o crime organizado de colar em branco é outro problema. Mas esse crime organizado de tráfico de drogas é basicamente tráfico de drogas. Né? E ele alimenta o tráfico de armas, ele alimenta a corrupção na polícia, principalmente, e em alguns setores do judiciário também. Né? Então, assim, de algo que, em tese, se a gente deixasse as pessoas usarem, e arrecadasse impostos com isso, o que nós teríamos era a possibilidade de tratar essas pessoas e reinvestir esses impostos até em políticas de educação, de publicidade negativa mesmo em relação às drogas, para mostrar que as pessoas não devem usar drogas. Mas a saída eu acho mais difícil, né? E as pessoas gostam das saídas fáceis. Professor Túlio, na sua visão, quando a gente fala de administração pública e capacidade investigativa, como que está essa capacidade do Estado? Porque a gente tem uma sensação comum de que tudo demora muito, né? Mas como você milita aí no dia a dia, como você enxerga essa capacidade da administração pública de investigar e dar soluções para os crimes? A maioria dos crimes hoje no Brasil são punidos quando é flagrante. Sendo assim, de uma forma muito objetiva e muito sincera, né? Se não houver flagrante e se não houver uma grande repercussão midiática desse crime, a tendência dele ser esquecido é bem possível de acontecer, né? Se você pegar os homicídios... O homicídio é um crime que deixa uma prova de materialidade muito... Eu ia falar muito viva, mas ia entrar numa contradição gigantesca. Mas é muito presente, né? Você tem um cadáver ali, né? Não tem... salvo nos casos de ocultação de cadáver, mas você tem uma prova muito palpável de que o crime aconteceu. Mas no furto, muitas vezes, você não tem. Às vezes a pessoa nem lava um boletim de ocorrência. Dependendo do que for furtado dela, ela nem formaliza aquilo. A polícia nem fica sabendo. De tanto que é um descrédito da população no sistema policial, judiciário, penal, de uma forma geral. Né? Então, assim, mesmo nos casos de homicídio, em que você tem uma prova ali, né? Que você tem que fazer algo com aquela prova, não tem como você ignorar que o crime aconteceu, mesmo o homicídio, a maioria deles acaba não sendo punida. A maioria, né? Se você não tiver elementos ali muito concretos para você chegar ao autor do crime e mandar lá a júri depois de alguns anos, porque o júri não vai ser bastante demorado, salvo casos de repercussão midiática. Uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte: casos de repercussão midiática, tudo não serve de paradigma para o resto. É né? a exceção que justifica a regra, né? Né? Porque no momento que apareceu na mídia, a polícia automaticamente já tem um incentivo ali para trabalhar mais, para querer mostrar resultado. Todo mundo é assim, não é só a polícia. Nós gostamos de mostrar resultado quando as pessoas estão interessadas no resultado, né? Agora, a boa parte dos crimes não há efetivo para investigar, né? Não há policiais suficientes para investigar, não há a polícia técnica que faz perícia com a tecnologia necessária para investigar, né? Às vezes a gente tem clientes que não tem a menor vivência da área penal e muitas vezes nos procuram, falam, fui vítima de um crime, tentaram arrombar a minha porta. Queria que você mandasse a polícia lá para tirar as digitais, né? Então, assim, é muito fora da realidade. É meio... né? Seriado mesmo. Eles ficam assistindo seriado e acham que é assim na vida. Na polícia brasileira não é assim. Se tem uma coisa que a polícia brasileira nunca vai fazer é tirar digitais por causa de uma tentativa de furto.
Isso não vai acontecer nem se for na casa do delegado. Talvez for na casa do delegado, né? Mas fora uma circunstância muito excepcional, isso não vai acontecer. Então, realmente, em termos de ter uma resposta do sistema penal aos crimes que acontecem, é ou o elemento sorte / azar, né? Sorte da vítima, azar do réu, de ter sido flagrado ali no flagrante, ou um caso onde houve muita repercussão midiática. E aí, sim, muitas vezes se há uma investigação e a partir daquela investigação se chega nos autores. Mas não é a regra, né? Decididamente não é a regra. E aí tem toda aquela dicotomia também dos crimes de rua, dos crimes de colarinho branco, que normalmente acabam sendo investigados, na maioria das vezes, pela Polícia Federal, a Polícia Civil ali, com esses crimes mais de rua. Então, assim, tudo isso impacta. Mesmo os crimes de colarinho branco, não é todo crime de colarinho branco que chega, né? É o crime de colarinho branco que aparece mais na mídia. Tem um deputado, tem alguém famoso envolvido. Isso chama atenção, inevitavelmente. A gente está falando aqui, vou voltar na questão assim do planejamento urbano, já que você citou o caso da Cracolândia, mas também a gente falou aqui de questões de regularização. Existe algum tipo de um desenho urbano, um planejamento urbano que favorece ao crime? Acredito que locais isolados tendem a favorecer a prática de crime. Locais não ocupados, né? O local abandonado é propício ao crime. Né? Não só o crime, eu diria de uma forma geral, há práticas socialmente desviantes. Porque eu posso incluir, por exemplo, a prostituição ali, eu posso incluir mesmo uma droga legalizada, mas ali um local para você fazer atos sexuais, por exemplo, né? Em público, em princípio em público. Todo local que está abandonado, não tem pessoas, nem a presença do Estado, ela tende a ser ocupada de alguma forma. Né? Pelo tráfico de drogas, pela prostituição, por alguma coisa. A prostituição nem sempre, porque a prostituição precisa também ter locais, é uma mercadoria que tem que ser vendida, né? Uma prestação de serviço, melhor dizendo, né? Que tem que ser visível. Mas mesmo assim, ela vai estar no local mais escuro, muitas vezes, porque o cliente não quer ser visto. Né? O cliente do tráfico de drogas não quer ser visto, o cliente da prostituição não quer ser visto, né? Então, locais com pouca iluminação, locais com pouca presença ali de lojas, de restaurantes, de bares. Porque no momento que eu tenho um bar na rua, o sujeito não vai ficar vendendo droga na porta do bar. Pode até fazer, mas vai fazer de uma forma um pouco mais discreta. Ele vai, talvez, para uma rua um pouco mais menos movimentada ali. Então, assim, é justamente talvez a falta de ocupação que vai ser ocupado de outra forma. É basicamente isso. É o mercado da ocupação dos espaços. Se eu tenho um espaço vazio que ninguém está usando, e aquilo pode ser uma oportunidade para um traficante ou para uma venda de algo ilícito, para uma negociação ilícita de uma forma geral. Né? Então, assim, se tem uma forma urbana de você limitar a criminalidade, é ocupando com atividades ilícitas. Né? Se você tem uma praça abandonada onde está havendo um tráfico de drogas, começa a fazer atividades culturais, começa a trazer as pessoas comuns, os moradores daquela região, para a praça, para frequentar a praça. E normalmente o Estado muitas vezes faz o contrário, ele cerca a praça. Ele põe grade na praça e não deixa entrar, né? O Afasta mais ainda as pessoas. O ideal é fazer um corujão na praça, fazer um espetáculo ali à meia-noite, para trazer as pessoas para lá. Porque se as pessoas estiverem ali, se as pessoas estiverem ocupando a praça, o criminoso normalmente vai buscar, né, um outro local, né? Ele não vai ficar naquele local. Né? Essa é a ideia, né? Mas assim, não se resolve o problema, evidentemente, de criminalidade só com ocupação, óbvio. Se você fizer um show lá e não botar um policial na praça, não adianta nada. Claro, estou pressupondo que no momento que você vai ocupar com atividades, você vai ter um mínimo de policiamento naquele local também, né? Para alguém poder... Quando a pessoa gritar que estão praticando um crime, tem um policial ali na redondeza para se aproximar. Né? Mas é isso. No Brasil, a gente tem muito, por exemplo, a cultura do shopping center. Eu vejo isso porque, no tempo que eu morei na Itália, o shopping não é um local de lazer, não é visto como um local de lazer. As pessoas caminham, até para fazer compra, nas ruas. As lojas estão nas ruas.
não é? E é lá que elas fazem as compras. O shopping é quase um supermercado, é um local que a pessoa faz uma compra ali rápida, ou a compra do mês, né? Mas as lojas de roupas, lojas de passeio, que a pessoa vai passear para comprar alguma coisa, um presente, alguma coisa, normalmente são nas ruas. E as praças, principalmente na Itália, que é onde eu tenho a experiência de ter morado, elas são bastante ocupadas, especialmente nos finais de semana. Elas não são vazias. Agora, você vai num domingo Você vai num domingo na Praça de Bolonha, tá músico de rua, né? Os caras estão fazendo reunião, às vezes até política ali, dentro da praça, literalmente. Em Bolonha eles tinham um negócio sensacional, que eu achei sensacional quando eu vi pela primeira vez. O banquinho. Eles fazem uma roda para discutir questões políticas e tem um banquinho. E o cara que tá com a palavra, ele sobe no banquinho, literalmente. Porque, né, eu achei sensacional quando eu vi. Mas eles fazem aquilo na praça, não é, né? No Brasil, isso é quase que impensável. Exceto por algumas praças de Zona Sul muito específicas, eu diria a Praça da Liberdade é o grande exemplo disso, que é muito ocupada, as pessoas usam muito, né? Mas normalmente a praça fica abandonada. Você tem uma praça belíssima em Belo Horizonte, que é a Praça Raul Soares. A Praça Raul Soares é belíssima, né? Mas ela está sendo usada, ela tem atividades culturais, ela está cuidada, vamos dizer assim, e esse é um ponto, né? Aí chega lá à noite e fala assim, tá tendo crimes na Praça Raul Soares. Tá, mas nós atraímos os moradores da região, nós temos um prédio ali gigantesco, que é o JK do lado, uma quantidade de moradores que poderiam estar passando a noite conversando ali na praça, se tivesse bem cuidado, mas não tem. Aí fica o quê? Fica a sensação de quê? De vazio, e aí parece que está descuidado, não tem presença do Estado. Se não tem presença do Estado, a criminalidade de rua surge quase que inevitavelmente. Quase que inevitavelmente, né? Então, assim, insisto, não é simplesmente colocar atividade cultural. Você tem que ter um mínimo de policiamento ostensivo, óbvio, né? Mas o policiamento ostensivo sozinho não resolve. Não adianta você botar um batalhão, né, um daqueles carrinhos da PM, né, na Praça Raul Soares. Não é isso que vai atrair as pessoas para lá, né? Você tem que ter atividades. Essas atividades, o uso do espaço público, né, a ocupação do espaço público lícita, vamos dizer assim, evita a ocupação ilícita, né? Isso me parece bem simples até. Bom, essa aqui do desafios. Professor Túlio, já caminhando aqui para o final das perguntas, né? Quais têm sido os principais desafios do direito penal na atualidade, na sua visão? Aí eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, o direito penal de uma forma mais genérica e essa de criminalidade de rua. Vou falar dos dois, né? Eu acho que a da criminalidade de rua é essa que nos incomoda, de crime organizado, que nos faz ter medo de sair das ruas. Eu acho que um problema crucial do direito penal é a questão do tráfico de armas. No Brasil, você acha uma arma ilegal para se comprar com muita facilidade, né? Em todo país do mundo, você vai ter furtos. No metrô de Nova York, você pode ter sua carteira furtada. Em Londres, em qualquer lugar da Europa, locais de grande aglomeração estão sujeitos a furto. O furto, para quem, né, às vezes a pessoa está em casa e não sabe a diferença. O furto sem violência, né? Sem grave ameaça, ninguém está te constrangendo. Agora, no Brasil, nós temos um negócio chamado roubo, que é quando o sujeito mostra uma faca para você e fala, passa a carteira, passa o celular, e pior, muito pior do que a faca. Nós temos um negócio chamado roubo com arma de fogo, que é algo já muito fora dos padrões internacionais. Isso é absolutamente fora de qualquer realidade. Você pensar que você pode estar num sinal de trânsito, o sujeito apontar uma arma para você, levar seu carro, levar seu celular ou sua carteira. Então, isso me parece muito crítico, isso é muito diferente. Mesmo você pegar na América Latina, na Argentina, um roubo à mão armada com arma de fogo não é algo tão comum, não é algo tão trivial quanto é no Brasil, né? Então, assim, esse tráfico de armas, boa parte dele é incentivado pelo tráfico de drogas. Óbvio, porque o tráfico de drogas tem muito dinheiro para comprar armas. E parte dessas armas acabam sendo usadas para outros fins. Não é? O sujeito é traficante, mas ele pode fazer um bico, entre aspas, como ladrão, usando uma arma que ele já tem, né? Agora, então esse eu acho que é um grande problema. Isso passa por um controle muito mais rigoroso de fronteiras, um próprio controle das armas que já existem, que é um grande problema, né? Eu vejo. E de uma forma geral, do sistema penal como um todo, o que eu vejo no Brasil hoje é um problema especificamente de judiciário. O judiciário hoje, ele pune... Há uma tendência
Isso eu vejo no escritório. Eu trabalho normalmente com crime escolar em branco, então não tem muita essa realidade de traficante, de ladrão. Mas normalmente o cliente chega, principalmente o cliente das camadas mais altas, ele chega com muita confiança de que o sistema penal não pune. Então, basicamente, muitas vezes a conversa é: doutor, eu sou inocente. Nesse país ninguém é punido. Quanto mais eu que sou inocente, por que eu que vou ser punido? Aí, a primeira coisa que eu tenho que falar para ele é que não é bem assim. Isso é uma ilusão, tá? Ele parte do pressuposto de que no país ninguém é punido. Não, não é assim. O sistema não é tão homogêneo assim. O sistema pune. Se você for nas prisões hoje, tem muita gente presa. E isso que é o negócio, tem muita gente presa. E o sistema, não dá para confiar que ele é 100% de acerto. É um erro achar que o sistema de saúde no Brasil não funciona, que o sistema de educação no Brasil não funciona, mas na hora de julgar, todo mundo que está dentro do presídio foi julgado corretamente, é criminoso mesmo. Isso é um grande erro. O cara não acredita no SUS como sistema médico, não acredita na escola pública como sistema de educação, mas acredita que o judiciário que está julgando, todo mundo que ele pôs preso é culpado. Olha que coisa paradoxal. Uhum. Não é. Boa parte das pessoas que estão presas são inocentes. E as pessoas se recusam a aceitar isso. Porque elas acham implicitamente de que o sistema penal, o sistema judicial, é 100% para prova de falhas. Né? Então, ele acha que por ele ser inocente, não há risco dele ser preso. Isso é um erro gravíssimo. É muito grave. Tem muita fé, né? inclusive, né? Hã? Tem que ter muita fé, É inclusive. muita fé. A pessoa vai na delegacia sem advogado, mesmo podendo pagar. Não tô falando de pessoa pobre, não. Claro, a pessoa pobre eu entendo o lado dela. Porque ela tá indo na delegacia porque ela não pode pagar. Eu tô falando de pessoas com excelente capacidade socioeconômica que vai na delegacia sem um advogado porque ela fala: eu sou inocente, eu não devo nada a ninguém, eu não tenho medo. Isso é uma ilusão. É uma ilusão achar que porque você é inocente, você não vai cair no sistema penal brasileiro. Nós estamos no Brasil, nada funciona. Você quer que a justiça penal funcione? Por que ela seria exceção à regra? Né? Então, o problema hoje no Brasil é que a gente pune poucos culpados. E pior, além de punir poucos culpados, porque há um índice de impunidade muito grande, a gente pune muito também o inocente. E isso eu acredito que é até pior do que punir pouco o culpado, né? Então a gente tem uma situação de absoluto descrédito, parte consciente da população, porque a população sabe muito bem que os culpados não são punidos, tanto que muitas vezes elas são vítimas e não fazem nem o boletim de ocorrência, né? Mas uma parte é invisível para a população, porque ela esquece que boa parte das pessoas que estão presas injustamente, né? Especialmente se elas forem pobres e não puderem pagar um bom advogado. Especialmente essas pessoas que são muito mais vulneráveis aos erros judiciários. Né? Então, o problema da justiça hoje no Brasil, eu acho que é principalmente um problema de julgar melhor, de julgar, porque não é julgar mais rápido. Isso até se faz dentro do possível, né? Claro que a gente tem que dobrar uma capacidade de julgamento dos tribunais, talvez. Inclusive do STJ, que é um grande problema. Né? Você tem um funil gigantesco lá. Fala-se que o processo judicial brasileiro demora muito. Mas é óbvio. Você tem 10 ministros para julgar, para unificar toda a jurisprudência criminal do país. Um país de 212 milhões de habitantes. De 212 milhões de habitantes. Né? E aí você fala que demora, que a culpa é do advogado. Normalmente não põe a culpa do advogado. Mas espera aí. Eu tenho 15 dias para apresentar meu recurso. Meu recurso para o STJ tem 15 dias para apresentar. E eu sou o culpado. Se eu não apresentar meu recurso em 15 dias, ele vai ser negado. E eu que sou o culpado. E eles ficam lá, né, um ano para julgar. E o culpado sou eu. Né? Então, assim, é muito injusto com os advogados dizer que o problema da morosidade no judiciário, nos julgamentos, é culpa do advogado. Isso é absolutamente fora de realidade. Né? Então, passa por julgar não mais rápido. Acho que mais rápido é muito importante. Mas muito melhor do que isso. Julgar bem. Né? Hoje os julgamentos são feitos de uma forma quase que irresponsáveis muitas vezes, né? É quase que inquisitorial, no sentido de que as oportunidades de defesa são meramente formais muitas vezes, né? E quando você tem uma justiça que julga lento e julga mal, você tem o pior dos mundos, né? Porque eu, por exemplo, eu gostaria de uma justiça rápida que julgasse bem.
que julgasse de forma precisa. Agora, se eu tivesse que escolher entre rápido e preciso, eu prefiro que ela julgue de forma precisa, né? Porque me soa muito assustador um inocente preso. Muito mais até do que um culpado, né, ficar solto. Mas no Brasil hoje, a morosidade, ela não implica no melhor julgamento. Isso que é muito grave, né? Muitas vezes se condena com base em palavra exclusivamente da vítima, né? Nos crimes sexuais é basicamente a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais é basicamente a palavra do policial que fez o flagrante. Isso vale para o tráfico de drogas, né? A palavra do policial que fez o flagrante praticamente era indiscutível. Agora o STJ apontou numa recente decisão uma mudança de posicionamento, acordou para essa realidade. É possível que o policial minta, né? Foi a constatação do STJ depois de tantos anos. É possível que os policiais mintam. É mesmo? Olha que genial, descobriram isso, né? Então, assim, e os homicídios por flagrantes, muitas vezes, ou por quase flagrantes, situações ali que deixaram um rastro gigantesco. Então, assim, é preciso mudar essa cultura. Se não dá para fazer rápido, faça de forma mais precisa. Eu acho que é um preço a se pagar, né? Mas o ideal é que a gente aumente o número de juízes, não ficar aumentando o número de assessores, igual se faz, né? Cada vez aumenta os gabinetes, você entra num gabinete, você tem 10, 20 assessores. Se você precisa de 20 assessores, senão o juiz mesmo não está julgando nada. Porque não tem como um juiz coordenar o trabalho de 20 pessoas. Né? Não é fácil, né? Eu sempre falo isso com meus alunos, olha, direito penal não é moleza, né? Se você está com muita esperança de resolver todos os problemas, ver a resolução dos problemas penal no Brasil, você não vai ver, né? O que não quer dizer que seja um desestímulo a seguir a carreira do penal, né? Talvez algum estudante de direito está nos assistindo e pense, poxa, não vou querer seguir um negócio desse, mas é em tempos de epidemia que precisa de médico. E é em tempos de injustiça que precisa de advogado, né? É justamente por isso que a gente precisa de tanto, e especialmente de advogado criminalista, que é onde a liberdade do sujeito tá colocada em risco, né? Não, você agora. Essa parte. Professor, para a gente terminar nossa entrevista, e até para respeitar, porque a gente sabe que os alunos lhe aguardam, né, para uma aula, né? A gente sempre pede para os nossos convidados algumas dicas culturais, e aí pode ser filme, eu já notei aqui Os Intocáveis, né, pra gente colocar pra turma, pode ser livro, pode ser série, sei lá. O que é interessante, o que você deixaria como dica para os nossos seguidores? Tem um filme que eu gostaria, além dos Intocáveis, eu acho que Os Intocáveis é muito interessante para quem se preocupa especificamente com o caso de drogas. Mas eu acho que é um filme muito atual, que é um filme que eu acho que em português saiu com o nome de Alexandria, né? Ou acho que em inglês o título original é Ágora. E eu acho ele muito atual porque ele trabalha com uma questão... É um filme que conta a história do Império Romano, né, da queda principalmente do Império Romano, mas com a ascensão de uma religião nova que estava surgindo na época, que era o cristianismo, né? E mostra o impacto de Roma, né, do Império Romano, que era um império laico até certo ponto, porque era muito tolerante, né? O politeísmo é muito tolerante com a diversidade religiosa, e com o surgimento do cristianismo, a laicidade romana acaba se perdendo e, consequentemente, a própria civilização romana desmorona. Eu já dei, não é um spoiler do filme, eu acho que vale muito a pena assistir e mostra, talvez, boa parte da nossa realidade hoje, né? A gente tem um perigo aí não só de laicidade, mas de uma polarização grande de país, de vida, né? A sociedade brasileira era muito dividida, a nossa sociedade era muito pacífica, né? A gente só brigava por futebol, agora a gente briga por futebol, política e religião, né? Conseguimos ampliar os nossos motivos de brigas familiares, inclusive. Então, assim, esse filme é muito legal, não é diretamente relacionado ao direito penal, mas fica a dica aí, eu acho que vocês vão gostar. Valeu. Bom, pessoal, então ficamos por aqui. O tema de hoje foi um tema muito interessante e fiquem à vontade para contribuir com o nosso podcast nas redes da Fundação Israel Pinheiro. E agradeço o nosso entrevistado, Dr. Túlio. Passo a palavra para ele se despedir também de vocês e ficamos por aqui por hoje. Bom, eu que agradeço também o convite, foi um prazer, né? E dizer que também estamos aí, estou nas redes sociais, estou no Instagram, quem quiser me seguir lá é Túlio Viana, Viana com 2 N's. Também no LinkedIn, Túlio Viana, e no YouTube também, meu canal anda meio parado, mas ele existe, Túlio Viana TV, tem muito vídeo antigo lá, tem curso completo lá de Penal 2, então tem um bocado de coisa bacana. Gente, brigadão, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Show de bola. Obrigada.